Eu estava com a mão na maçaneta da porta quando ouvi a voz do meu filho ecoar pelo corredor do consultório. Mãe, a senhora não entendeu? Eu não vou atender a senhora aqui. Aqui é consultório particular, lugar de gente que tem dinheiro. A senhora quer o quê? Que eu perca meus pacientes pagantes para ficar ouvindo reclamação de pressão alta de velha? Vai pro postinho, lá tem fila, tem SUS, tem tudo que é de graça para quem é pobre que nem a senhora. Senti meu peito apertar. Não pela pressão que estava me matando fazia 3 dias, mas porque era a primeira vez que meu filho olhava para mim daquele jeito, como se eu fosse uma estranha, como se eu não tivesse passado 30 anos da minha vida acordando às 4:30 da manhã para esfregar chão de hospital. Tinha 4 pessoas na recepção, 2 senhoras de bolsa de grife, um homem de terno, a recepcionista, todos olhando para mim como se eu fosse um cachorro de rua que tinha entrado ali por engano. Gabriel, eu só preciso que você veja minha pressão, filho. Tá 18/11 faz 3 dias. Eu não tô conseguindo nem dormir direito. A vista tá embaçando. A senhora não é minha paciente. Ele bateu a prancheta na mesa. Eu não ganho nada atendendo a senhora. A senhora acha que eu estudei, que eu me formei para ficar atendendo de graça? Eu tenho conta para pagar, mãe. Eu tenho uma vida. A senhora não pode ficar aparecendo aqui, constrangendo eu na frente dos meus clientes. Constrangendo ele. Eu, que passei 6 anos pagando mensalidade de R$ 4.200 da faculdade dele, limpando banheiro de hospital de madrugada. Eu, que fiquei 1 ano inteiro sem comprar roupa nova para mim porque o dinheiro ia todo para os livros de anatomia que custavam 900, R$ 1.000 cada um. Eu, que almoçava bolacha cream cracker com café preto para sobrar comida em casa para ele. Eu estava constrangendo ele. Abaixei a cabeça. Senti a tontura voltar. A boca ficou seca. Segurei na parede para não cair. Tá bom, filho. Desculpa. Eu vou embora. Ia abrir a porta quando ouvi uma voz atrás de mim. Marlene? Você já passou por isso? Já sentiu que deu tudo por alguém e esse alguém te tratou como se você não valesse nada? Eu passei. Eu sacrifiquei 30 anos da minha vida limpando o chão, lavando banheiro de hospital, passando roupa de gente rica. Tudo para ver meu filho médico. E na primeira vez que eu precisei dele, ele me expulsou, na frente de todo mundo. Mas o homem que falou meu nome naquele corredor, ele ia virar o jogo, de um jeito que o Gabriel jamais esperava. Se você gosta de histórias de superação, de justiça, de mulheres que não abaixam a cabeça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não conta história de coitada. A gente conta história de guerreira. E a minha história tá só começando. Meu nome é Marlene, tenho 64 anos, fui faxineira a vida inteira. Engravidei do Gabriel com 26 anos. O pai dele se chamava Ney. A gente casou porque eu estava grávida, e naquela época, 1986, as coisas eram diferentes. Minha mãe falou que ou ele casava ou ela me botava para fora de casa. Ele casou, mas casar não significa assumir. O Ney arrumou emprego de ajudante numa oficina mecânica. Ficou 3 meses. Disse que o patrão era chato. Depois trabalhou de porteiro num prédio. Ficou 2 meses. Disse que o horário era ruim. Depois foi ajudante de pedreiro. Ficou 1 mês. Disse que o sol era quente demais. O problema nunca era ele. Era sempre outra coisa. E enquanto ele procurava algo melhor, o que ele encontrava mesmo era o bar do Zé Mário, ali na esquina de casa. Todo dia, 4 horas da tarde, ele já estava lá. Voltava às 10 da noite cambaleando, falando enrolado, trazendo aquele cheiro azedo de cachaça barata. Eu trabalhava limpando casa de família. 3 casas por dia. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 7 da noite. Deixava o Gabriel com a dona Irene, minha vizinha, que cuidava dele por R$ 50 por semana. R$ 50 que eu tirava do meu salário de 420. O Ney, quando conseguia algum bico, trazia 100, 120 reais e gastava metade no bar antes de chegar em casa. Quando o Gabriel tinha 9 anos, ele me perguntou: "Mãe, por que o pai não trabalha que nem você?" Eu não soube o que responder. Falei que o pai dele estava procurando emprego. Mas a verdade é que o Ney não queria trabalhar, queria beber. E eu estava cansada de sustentar um homem adulto que se comportava pior que criança. O Gabriel cresceu vendo aquilo, vendo o pai dele passar o dia inteiro deitado no sofá, vendo televisão, reclamando de tudo.
E vendo eu sair de madrugada, voltar de noite, chegar em casa e ainda ter que fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. Eu achei que ele ia aprender alguma coisa com aquilo. Achei que ele ia olhar para mim e pensar: minha mãe é guerreira, eu vou ser igual a ela. Quando o Gabriel fez 14 anos, ele chegou da escola e me mostrou um papel. Era um folheto de cursinho pré-vestibular para medicina. Mãe, eu quero fazer isso aqui. Quero ser médico. Eu estava lavando louça. Parei. Olhei para ele. Aquele menino magro, de uniforme surrado da escola pública, me dizendo que queria ser médico. Filho, você sabe quanto custa a faculdade de medicina? Sei, mas eu vou passar numa federal. Não precisa pagar. Ele passou. Mas não numa federal. Passou numa particular, porque as federais tinham 20 candidatos para cada vaga, e meu filho tinha estudado em escola pública a vida inteira, sem cursinho, sem professor particular, sem nada. A mensalidade era R$ 4.200 por mês. Eu ganhava 1.100 limpando 3 casas. Foi aí que eu larguei as casas de família e fui procurar emprego em hospital, porque o hospital pagava mais. E o hospital tinha turno da madrugada. Limpeza noturna pagava 1.800. Eu aceitei na hora. Trabalhei 16 anos limpando o Hospital São Camilo. Das 2 da manhã às 6. Chão de corredor, banheiro de quarto, sala de espera, tudo. Depois ia direto para casa, dormia 2 horas, acordava, fazia almoço pro Gabriel e ia limpar mais 2 casas de tarde. Dormia 4 horas por dia, de segunda a segunda. E o Ney continuava do mesmo jeito, bêbado, inútil. Até que um dia, o Gabriel estava no 3º ano da faculdade e eu cheguei em casa e encontrei o Ney mexendo na minha bolsa, procurando dinheiro para comprar pinga. Eu botei ele para fora, enchi 2 sacolas de roupa dele e joguei no portão. Ele chorou. Disse que ia mudar. Eu falei: Ney, você teve 24 anos para mudar. Não mudou, agora sai. Ele saiu. Até hoje aparece de vez em quando pedindo dinheiro. Eu não dou. E o Gabriel? Continuou estudando. Se formou. Fez residência em cardiologia. Abriu consultório particular num prédio chique na Vila Mariana. E eu? Continuei limpando o chão. Até que 3 dias atrás minha pressão subiu para 18/11 e não baixou mais. Eu me virei devagar. A tontura ainda estava ali, a vista embaçada, mas eu consegui focar no homem que tinha falado meu nome. Ele era alto, uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno azul marinho bem cortado. Demorei uns 3 segundos para reconhecer. Quando reconheci, meu coração deu um pulo. Era o Diego. O menino que eu tinha cuidado por quase 20 anos. Só que agora ele não era mais menino. Era um homem. E pelo jeito que ele estava me olhando, com aqueles olhos arregalados e a boca entreaberta, ele também tinha acabado de me reconhecer. Ele deu 2 passos na minha direção. Eu fiquei parada, segurando a parede, sem saber o que fazer. O Gabriel tinha parado de gritar. A recepcionista tinha parado de digitar. As 2 senhoras de bolsa de grife estavam olhando. O homem de terno também. Todo mundo estava olhando para mim e para o Diego. E foi aí que o Diego falou de novo, só que dessa vez mais alto, para todo mundo ouvir. Marlene, é você mesmo? Meu Deus, eu não acredito. Eu pisquei. Ainda não tinha conseguido falar nada. Ele se aproximou mais. Agora estava a menos de 1 metro de mim. Ele cheirava a perfume caro, aquele tipo de perfume que eu sentia nas roupas que eu passava quando trabalhava na casa da mãe dele. Marlene, você não lembra de mim? Sou eu, o Diego. Diego Armando. Você cuidou de mim quando eu era criança. Minha voz saiu fraca, rouca. Eu lembro, Diego. Claro que eu lembro. Ele sorriu. Um sorriso enorme, daqueles que enchem o rosto inteiro. Mas ao mesmo tempo, os olhos dele estavam brilhando, como se ele estivesse emocionado. Ele olhou para mim de cima a baixo. Viu minha roupa simples, minha bolsa velha de couro sintético, meu cabelo preso num coque meio bagunçado. E depois ele olhou para o Gabriel, que estava ali parado atrás da recepcionista, com a prancheta ainda na mão, com uma cara de quem não estava entendendo nada. O Diego franziu a testa. Marlene, o que você está fazendo aqui? Você está bem? Você parece meio... Eu segurei mais forte na parede. A pressão estava subindo de novo. Eu sentia. Minha cabeça latejando, meu coração batendo rápido demais. Eu tô com a pressão alta, Diego. Faz 3 dias que não baixa. Eu vim aqui porque meu filho trabalha aqui. Ele é médico. Eu pensei que ele podia dar uma olhada, mas... Eu não consegui terminar a frase. A voz falhou.
O Diego olhou para o Gabriel de novo, dessa vez com uma expressão diferente. Não era mais surpresa, era outra coisa. Era decepção, ou raiva, ou as duas coisas juntas. Seu filho é médico aqui? Eu assenti com a cabeça. É, o Gabriel. Ele é cardiologista. O consultório é dele. O Diego ficou em silêncio por uns 5 segundos. Ele estava processando. Eu vi quando ele juntou as peças. Ele olhou para mim, olhou para o Gabriel, olhou para a recepcionista, olhou para as 2 senhoras de bolsa de grife. E então ele perguntou, ainda olhando para mim, mas falando alto o suficiente para todo mundo ouvir. E ele te atendeu? Eu abaixei a cabeça. Não. Ele disse que aqui é consultório particular, que eu tenho que ir para o posto de saúde. O silêncio que caiu naquela recepção foi pesado. Pesado de um jeito que dava para sentir no ar. O Diego virou para o Gabriel. Virou devagar, como quem está segurando muita coisa dentro. E quando ele falou, a voz dele estava controlada, mas dava para perceber que tinha raiva ali embaixo. Doutor Gabriel, é isso mesmo? O senhor negou atendimento para sua mãe? O Gabriel engoliu seco. Ele estava nervoso. Eu conhecia aquele jeito dele ficar nervoso, a mão apertando a prancheta, a mandíbula travada. Olha, doutor Diego, eu posso explicar. Eu estava no meio de um atendimento. Minha mãe chegou sem avisar. Sem avisar? O Diego cortou ele no meio da frase. A voz dele subiu um tom. Sua mãe tá com a pressão 18/11 há 3 dias e o senhor tá preocupado se ela avisou ou não? O Gabriel ficou vermelho. Ele olhou para os lados, viu as 2 senhoras olhando, viu o homem de terno olhando, viu a recepcionista olhando. Todo mundo estava olhando para ele, e ele não gostou nada disso. Doutor Diego, com todo respeito, isso é uma questão particular entre eu e minha mãe. Particular? O Diego deu um passo na direção do Gabriel. Agora ele não estava mais segurando. Agora ele estava deixando a raiva sair. Particular? O senhor gritou com ela na frente de 4 pessoas aqui na recepção. O senhor chamou ela de velha pobre. O senhor disse para ela ir para o posto de saúde porque aqui é lugar de gente rica. Isso não é particular, doutor Gabriel. Isso é vergonhoso. O Gabriel ficou branco. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. O Diego continuou. E sabe o que é mais vergonhoso ainda? É que essa mulher que o senhor acabou de humilhar, essa mulher que o senhor chamou de velha pobre, é a mesma mulher que trabalhou 30 anos limpando o chão para pagar sua faculdade. Eu senti meu peito apertar de novo. Só que dessa vez não era a pressão. Era outra coisa. Era vergonha. Era orgulho. Era um monte de coisa misturada que eu não sabia explicar. O Diego se virou para mim. Marlene, quantos anos você trabalhou para a família da minha mãe? Eu olhei para ele. A voz saiu baixa. 19 anos, Diego. 19 anos. E eu cuidei de você desde quando? Desde os 5 anos. Até eu sair, quando você tinha 23. Ele assentiu. Isso. 19 anos. Você limpava a casa, lavava roupa, passava roupa, cozinhava. Mas você também cuidava de mim. Porque minha mãe viajava o tempo todo a trabalho, meu pai também. E quem ficava comigo era você. Quem fazia meu lanche da escola era você. Quem me levava no médico quando eu ficava doente era você. Quem me ajudava com lição de casa era você. Eu não falei nada, só ouvi. As 2 senhoras de bolsa de grife estavam ouvindo também. O homem de terno, a recepcionista, o Gabriel. Todo mundo estava ouvindo. O Diego continuou. Quando eu tinha 10 anos, eu tive catapora. Lembra? Eu lembro, Diego. Minha mãe estava num congresso em Miami. Meu pai estava em São Paulo fechando um negócio. E quem ficou comigo? Quem passou a noite inteira acordada porque eu estava com febre e coçando o corpo todo? Você. Eu senti meus olhos encherem de lágrima. Eu lembrava de cada detalhe daqueles 3 dias. O Diego com febre de 39 graus, chorando de dor, as bolinhas vermelhas cobrindo o corpo inteiro dele. Eu tinha passado a noite fazendo compressa gelada, dando banho morno, passando talco mentolado. A mãe dele tinha ligado 2 vezes do hotel em Miami para perguntar como ele estava. O pai dele nem ligou. Quando eu tinha 15 anos, o Diego continuou. Eu reprovei em matemática. Lembra? Eu ia ter que fazer recuperação. Minha mãe disse que ia me colocar num colégio interno se eu não passasse. E quem sentou comigo todo santo dia para me ensinar a fazer conta? Você. Você que mal tinha terminado o ensino fundamental. Você que trabalhava o dia inteiro e chegava em casa cansada.
Você sentava comigo na mesa da cozinha, das 8 às 10 da noite, e ficava me ensinando fração, equação, geometria. Eu passei na recuperação por sua causa. Eu limpei a garganta, a voz saiu embargada. Você era inteligente, Diego. Só precisava de alguém que tivesse paciência. E você teve paciência comigo. O Diego sorriu, um sorriso triste. Você teve paciência comigo por 19 anos, Marlene. E eu nunca esqueci disso. Ele se virou para o Gabriel de novo. E aí eu olho para esse senhor aqui, esse doutor Gabriel, filho da Marlene, e eu vejo ele expulsando a própria mãe do consultório porque ela tá com a pressão alta, porque ela é pobre, porque ela vai atrapalhar os clientes ricos dele. O Gabriel tentou falar. Doutor Diego, eu não terminei ainda. A voz do Diego estava firme, dura. Eu quero que o senhor saiba uma coisa, doutor Gabriel. Eu sou o diretor-geral desse hospital. Eu sou o responsável por tudo que acontece aqui dentro. E esse consultório, onde o senhor trabalha, ele funciona aqui porque eu autorizei, porque eu assinei o contrato de locação, porque eu aprovei a credencial do senhor no corpo clínico. O Gabriel ficou pálido. Eu vi a cor sumir do rosto dele. O Diego continuou. E agora eu acabei de presenciar o senhor cometendo uma violação gravíssima do Código de Ética Médica. O senhor negou atendimento a uma pessoa em situação de risco, que por acaso é sua mãe, por motivos financeiros. O senhor humilhou ela publicamente. O senhor chamou ela de velha pobre. Isso, doutor Gabriel, é motivo para processo no Conselho Regional de Medicina. E também é motivo para rescisão imediata do contrato de locação desse consultório. O Gabriel abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Doutor Diego, por favor, eu não quero ouvir desculpa. O Diego cortou ele de novo. Eu quero ouvir o senhor se desculpando com sua mãe. Agora. Na frente de todo mundo que está aqui. Do mesmo jeito que o senhor gritou com ela na frente de todo mundo. O Gabriel olhou para mim. Os olhos dele estavam cheios de medo. Medo de perder o consultório. Medo de perder a credencial. Medo de perder tudo. Mas eu não vi arrependimento ali. Não vi vergonha de verdade. Só vi medo das consequências. Mãe, Ele começou. Mas eu levantei a mão. Não precisa, Gabriel. Eu já entendi tudo. Eu olhei para ele nos olhos. Aquele menino que eu tinha criado. Aquele menino que eu tinha embalado quando era bebê, que eu tinha alimentado, vestido, calçado. Aquele menino por quem eu tinha passado 30 anos da minha vida limpando o chão de hospital, lavando banheiro, passando roupa de gente rica. Aquele menino que agora me olhava como se eu fosse um estorvo. Eu já entendi, filho, eu repeti. Você não me vê como sua mãe. Você me vê como uma vergonha. Porque eu sou pobre. Porque eu sou faxineira. Porque eu não tenho estudo. Porque eu não uso roupa de grife. Porque eu não frequento os mesmos lugares que você. Mãe, não é isso. Ele tentou falar. Mas é sim, Gabriel. Eu cortei ele. É exatamente isso. Você tem vergonha de mim. Sempre teve. Eu só não queria acreditar. Eu respirei fundo. A pressão ainda estava alta, minha cabeça ainda estava latejando, mas eu precisava falar aquilo. Precisava tirar de dentro de mim. Você lembra quando você se formou? Eu lembro. Eu lembro que você não me convidou para a festa de formatura. Disse que era só para os colegas da turma. Eu acreditei. Até que a dona Irene, minha vizinha, me mostrou as fotos no Facebook. Você estava lá com seus colegas, com seus professores, com seus amigos. E sabe quem mais estava lá? Seu pai, o Ney. Aquele mesmo Ney que nunca trabalhou, que nunca te deu nada, que eu botei pra fora de casa. Ele estava lá, de terno, sorrindo nas fotos com você. E eu? Eu fiquei em casa. Porque você não me convidou. O Gabriel abaixou a cabeça. Eu continuei. E quando você passou na residência? Você lembra? Você me ligou para dar a notícia. Eu chorei de felicidade. Falei que ia comemorar com você. Você disse que não precisava, que ia sair com os colegas. Eu fiz bolo do seu preferido mesmo assim. Esperei você chegar em casa. Você chegou 2 da manhã, bêbado, e nem olhou pro bolo. Foi direto dormir. E quando você abriu o consultório, você lembra? Eu fui na inauguração. Levei flores. Você me apresentou para os seus sócios como a faxineira que trabalha lá em casa. Não como sua mãe, como a faxineira. Eu senti a voz falhar de novo, mas eu continuei. E sabe o que é pior, Gabriel? O pior não é você ter vergonha de mim. O pior é eu ter levado 30 anos para perceber isso. O silêncio na recepção era absoluto.
As duas senhoras de bolsa de grife estavam com os olhos marejados. O homem de terno estava olhando para o chão. A recepcionista estava com a mão na boca. O Diego estava me olhando com uma expressão de tristeza misturada com raiva. E o Gabriel? O Gabriel estava parado ali, branco como papel, sem conseguir falar nada. Eu me virei para o Diego. Diego, obrigada por ter me defendido, mas eu não quero que você faça nada contra o Gabriel. Ele é meu filho, eu não quero que ele perca o consultório. O Diego balançou a cabeça. Marlene, com todo respeito, eu não posso deixar passar. Ele violou o código de ética. Ele te humilhou. Eu sei, mas mesmo assim, ele é meu filho. Eu passei 30 anos da minha vida cuidando dele. Eu não vou ser eu a destruir o futuro dele. O Diego me olhou nos olhos. Você é boa demais, Marlene. Boa demais para esse mundo. Boa demais para ele. Eu dei um sorriso fraco. Talvez. Mas eu sou mãe. E mãe não desiste do filho. Mesmo quando o filho desiste dela. Eu olhei para o Gabriel de novo. Gabriel, eu vou embora agora. Vou no posto de saúde que nem você mandou. E depois eu vou para casa. E eu não vou mais te procurar. Não vou mais ligar. Não vou mais aparecer no seu consultório. Não vou mais te atrapalhar. Você vai poder viver sua vida de doutor rico sem ter que se preocupar com a mãe faxineira pobre que te envergonha. Tá bom assim? Mãe, ele tentou falar de novo, mas eu já estava saindo. Soltei a parede, dei 2 passos em direção à porta e foi aí que a tontura voltou com tudo. Minha vista escureceu. Minhas pernas bambearam. Eu senti meu corpo cair, mas antes de eu bater no chão, eu senti 2 braços me segurando. Era o Diego. Marlene, alguém chama uma maca. Ela tá desmaiando. Eu ouvi a voz dele meio longe, meio abafada. Ouvi passos correndo. Ouvi alguém gritando. Ouvi o barulho de uma maca sendo arrastada. E depois eu não ouvi mais nada. Quando eu acordei, eu estava deitada numa cama de hospital. Tinha um soro no meu braço. Um aparelho medindo minha pressão. Uma enfermeira ao lado anotando alguma coisa numa prancheta. Eu pisquei. A luz do teto estava forte, branca, doía nos olhos. Onde eu tô? A enfermeira sorriu. A senhora tá no hospital, dona Marlene. A senhora desmaiou na recepção do consultório. O doutor Diego trouxe a senhora para cá. A senhora tá na UTI. UTI? Meu coração apertou. Tô tão ruim assim? A enfermeira balançou a cabeça. A senhora tá estável agora, mas quando a senhora chegou, a pressão estava 22/13. A senhora quase teve um AVC. A gente aplicou medicação de urgência, baixou a pressão, agora a senhora está sendo monitorada. Eu fechei os olhos. 22/13. Eu realmente quase morri. E meu filho? O meu filho tá aqui? A enfermeira hesitou. Ele tá lá fora, sim. Mas quem não sai daqui de dentro é o doutor Diego. Ele tá no posto de enfermagem conversando com o médico plantonista. Ele pediu para avisar assim que a senhora acordasse. Eu assenti com a cabeça. 2 minutos depois, o Diego entrou no quarto. Ele tinha tirado o paletó do terno. A gravata estava frouxa. Ele parecia cansado, mas quando viu que eu estava acordada, ele sorriu. Marlene, graças a Deus, você me deu um susto. Desculpa, Diego. Eu não queria dar trabalho. Trabalho? Ele puxou uma cadeira e sentou do lado da maca. Marlene, você quase morreu. Você sabe disso? Eu sei. A enfermeira me contou. Se você tivesse ido para o posto de saúde que nem seu filho mandou, você ia ter que pegar senha, esperar 3, 4 horas na fila e provavelmente ia ter tido o AVC antes de ser atendida. Eu não falei nada. Ele continuou. Eu já conversei com o cardiologista daqui. Você vai ficar internada por pelo menos 3 dias. A gente precisa estabilizar sua pressão, fazer uns exames, ver se não teve nenhum dano. Depois você vai ter que tomar remédio todo dia e fazer acompanhamento. Eu vou dar alta só quando tiver certeza que você tá bem. Obrigada, Diego. De verdade. Ele balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer, Marlene. Você cuidou de mim por 19 anos. Agora é minha vez de cuidar de você. Eu senti meus olhos encherem de lágrima de novo. E o Gabriel? Ele ainda tá aqui? Tá. Ele tá na sala de espera. Quer que eu chame ele? Eu respirei fundo. Quero. Eu preciso falar com ele. O Diego assentiu. Saiu do quarto. 2 minutos depois, o Gabriel entrou. Ele estava com a cara amarrada, os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado, ou que estava tentando não chorar. Ele parou do lado da maca, olhando para mim deitada ali com o soro no braço, o aparelho de pressão apitando baixinho. Mãe, ele falou. A voz saiu rouca.
Eu tô muito... Não fala nada, Gabriel. Eu cortei ele. Só escuta. Ele fechou a boca. Eu respirei fundo e continuei. Eu passei 30 anos da minha vida trabalhando para você. Limpando o chão, lavando o banheiro, passando roupa. Dormindo 4 horas por noite. Comendo bolacha no almoço para sobrar comida para você. Pagando mensalidade de R$ 4.200 todo mês durante 6 anos. Tudo para você ser médico. Tudo para você ter uma vida melhor que a minha. E hoje, quando eu precisei de você pela primeira vez, você me expulsou do seu consultório. Me chamou de velha pobre. Me mandou pro posto de saúde. E se eu tivesse ido pro posto? Eu tinha morrido, Gabriel. Eu tinha morrido na fila esperando senha. Ele abaixou a cabeça. Eu vi uma lágrima cair no chão. Mãe, eu não sabia que estava tão grave. Mas você nem quis saber. Você nem perguntou. Você só se preocupou com o que os seus clientes ricos iam pensar se vissem você atendendo uma faxineira velha. Ele levantou a cabeça. Os olhos dele estavam cheios de lágrima agora. Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu fui um idiota. Eu fui um filho horrível. Eu te peço perdão. Perdão? Eu olhei para ele. Gabriel, eu te perdoo, porque eu sou sua mãe. E mãe perdoa. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Eu sei que eu estraguei tudo. E eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Eu quero cuidar de você, mãe. Eu quero pagar seus remédios. Eu quero pagar suas consultas. Eu não preciso do seu dinheiro, Gabriel. Eu nunca precisei. O que eu precisava era de respeito. Era de consideração. Era que você me olhasse como sua mãe, não como um peso. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. E outra coisa, eu vou continuar sendo faxineira, porque eu gosto do que eu faço, porque eu tenho orgulho do meu trabalho. E se você tem vergonha disso, o problema é seu, não meu. Mãe, eu não tenho vergonha de você. Tem sim, Gabriel. Sempre teve. Mas agora eu não me importo mais, porque eu aprendi uma coisa hoje. Eu aprendi que eu não preciso da aprovação de ninguém, nem da sua. Eu sou Marlene. Tenho 64 anos. Fui faxineira a vida inteira. Criei meu filho sozinha. Paguei uma faculdade de medicina sozinha. E eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de mim. E se você não tem orgulho de mim, o problema é seu. Eu fechei os olhos. Estava cansada. Cansada de tudo. Agora vai embora, Gabriel. Eu preciso descansar. Mãe, vai embora. Eu ouvi ele sair do quarto. Ouvi a porta fechar. E então eu deixei as lágrimas caírem. Eu fiquei 3 dias internada na UTI. 3 dias tomando remédio na veia, fazendo exame, sendo monitorada. O Diego aparecia todo dia. De manhã, antes de começar o expediente. Na hora do almoço. No fim da tarde. Ele levava fruta, levava revista, levava flor. Sentava do lado da maca e conversava comigo. Perguntava como eu estava, se eu estava sentindo dor, se eu precisava de alguma coisa. Ele tratava eu como se eu fosse da família dele. E, de certa forma, eu era. Porque eu tinha cuidado dele por 19 anos. Tinha sido mais mãe dele do que a própria mãe. O Gabriel também aparecia. Todo dia. Mas era diferente. Ele chegava, ficava ali parado do lado da maca, sem saber o que falar. Perguntava se eu estava bem. Eu dizia que sim. Ele perguntava se eu precisava de alguma coisa. Eu dizia que não. Aí ele ficava mais uns 5 minutos em silêncio e ia embora. Eu via que ele estava sofrendo, mas eu não conseguia sentir pena. Porque a dor que ele estava sentindo agora era nada perto da dor que ele tinha me causado. No 3º dia, o cardiologista veio me dar alta. Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos, cabelo branco, óculos de grau. Ele sentou na beirada da maca e me explicou tudo. Dona Marlene, a senhora teve uma crise hipertensiva grave. A pressão da senhora chegou a 22/13. Isso é muito alto, muito perigoso. A senhora quase teve um AVC. Eu sei, doutor. Agora a gente conseguiu estabilizar. A pressão está controlada com medicação. Mas a senhora vai precisar tomar remédio para o resto da vida. Todo dia, sem falhar. E vai precisar fazer acompanhamento. Consulta a cada 3 meses. Exame de sangue. Eletrocardiograma. Tudo certinho. Eu entendo. E tem mais uma coisa. Ele tirou os óculos e limpou com a ponta do jaleco. A senhora vai precisar mudar alguns hábitos. Diminuir o sal, evitar gordura, fazer caminhada. E, principalmente, a senhora precisa diminuir o estresse. Porque foi o estresse que disparou essa crise. Eu não falei nada.
Ele continuou. Eu sei que a senhora trabalha muito. Sei que a senhora é faxineira. Mas a senhora tem 64 anos, dona Marlene. A senhora precisa desacelerar. Senão a próxima crise vai ser pior. E aí pode não dar tempo de chegar no hospital. Eu assenti com a cabeça. Eu vou tentar, doutor. Ele colocou os óculos de volta. Ótimo. Eu vou te dar alta agora. Mas a senhora não vai para casa sozinha. O doutor Diego já providenciou o transporte e ele pediu para eu entregar isso aqui para a senhora. Ele me entregou um envelope. Eu abri. Dentro tinha um cartão de papel grosso, daqueles cartões chiques de consultório médico. Estava escrito assim: Marlene, esse cartão te dá acesso a qualquer serviço do hospital. Consulta, exame, internação, cirurgia. Tudo gratuito, pro resto da sua vida. É o mínimo que eu posso fazer por você. Com carinho, Diego. Eu senti minha garganta apertar. Dr. Henrique sorriu. O Dr. Diego é uma boa pessoa. Ele falou muito bem da senhora. Disse que a senhora cuidou dele quando ele era criança, que a senhora foi como uma mãe para ele. Eu cuidei mesmo, por 19 anos, e ele nunca esqueceu. Ao contrário de algumas pessoas. Eu olhei para a porta do quarto. O Gabriel estava ali fora, na sala de espera, esperando para me levar embora. Mas quem tinha providenciado tudo não era ele, era o Diego. O filho que eu não tinha gerado, mas que eu tinha criado com amor. 2 horas depois, eu estava em casa. O Diego tinha mandado um carro do hospital me buscar. Um motorista de uniforme, carro preto, ar-condicionado. Eu me senti constrangida, mas o motorista foi tão gentil que eu relaxei. Ele me ajudou a descer, carregou minha bolsa até a porta do meu apartamento, esperou eu entrar e só foi embora quando eu disse que estava tudo bem. Meu apartamento era pequeno. 2 cômodos, sala e quarto, cozinha e banheiro. Mas era meu. Eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, depois de 20 anos juntando. Não era grande, não era chique, mas era limpo, organizado e tinha tudo o que eu precisava. Eu coloquei a bolsa no sofá, fui até a cozinha, tomei um copo de água, olhei pela janela. Dava para ver a rua, o ponto de ônibus, a padaria da esquina. Minha vida era ali, simples, mas era minha. O celular tocou. Era o Gabriel. Mãe, a senhora chegou bem? Cheguei, filho. Precisa de alguma coisa? Eu vou aí levar. Não precisa, Gabriel. Eu tô bem. Mãe, eu quero... Eu sei o que você quer, Gabriel. Você quer se redimir. Você quer se sentir menos culpado. Mas eu não preciso disso agora. Eu preciso de tempo. Tempo pra quê, mãe? Pra me perdoar? Eu já te perdoei, Gabriel. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu vou deixar você entrar na minha vida de novo como se nada tivesse acontecido. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ele falou, com a voz embargada. Eu entendo, mãe. Eu vou esperar. O tempo que for necessário. Nós desligamos. Eu fiquei ali parada na cozinha, olhando pela janela, pensando em tudo que tinha acontecido. Pensei nos 30 anos que eu tinha passado trabalhando. Pensei no Ney, aquele homem inútil que eu tinha sustentado por tantos anos. Pensei no Gabriel, o filho que eu tinha criado sozinha, que eu tinha sacrificado tudo por ele e que tinha me expulsado do consultório dele porque eu era pobre. Pensei no Diego, o menino que eu tinha cuidado, que tinha crescido e virado um homem bom, um homem que não tinha esquecido de mim. E pensei em mim, em quem eu era, no que eu tinha feito, no que eu tinha conquistado. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho. Orgulho de mim mesma. Na semana seguinte, eu voltei a trabalhar. Não nas mesmas casas de antes, porque o Dr. Henrique tinha falado para eu diminuir o ritmo. Então eu peguei só 2 casas. 2 casas boas, que pagavam bem, onde as patroas me tratavam com respeito. Segunda e quarta, eu limpava a casa da dona Célia, uma senhora viúva de 72 anos que morava sozinha num apartamento em Perdizes. Terça e quinta, eu limpava a casa da dona Patrícia, uma advogada de 40 e poucos anos que tinha 3 filhos e um marido que viajava a trabalho. Eram casas grandes, tinham bastante serviço, mas as 2 me pagavam bem. R$ 900 por dia, 1.800 por semana, 7.200 por mês. Dava para viver bem. Dava para pagar minhas contas, comprar minha comida e ainda sobrava um pouco. Eu também comecei a fazer caminhada. Todo dia, 6 horas da manhã, eu acordava, tomava meu remédio de pressão e ia caminhar no parque perto de casa. Meia hora, só meia hora. Mas fazia diferença. Eu me sentia melhor,
mais disposta, mais leve. E a pressão? Controlada. 12/8, 11/7, às vezes 13/9, mas sempre controlada. Um mês depois da alta, eu voltei no hospital para fazer os exames de acompanhamento. Eletrocardiograma, exame de sangue, consulta com o Dr. Henrique, tudo normal, tudo certinho. Ele me parabenizou. A senhora tá de parabéns, dona Marlene. A senhora seguiu direitinho as orientações. Tá tomando o remédio, tá fazendo caminhada, tá controlando a alimentação. Continue assim que a senhora vai viver muitos anos ainda. Eu sorri. Obrigada, doutor. Quando eu saí do consultório, o Diego estava me esperando na recepção. Ele tinha ligado para mim no dia anterior perguntando que horas era minha consulta. Disse que queria me ver. Marlene. Ele me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que aquecem o coração. Como você tá? Tô bem, Diego. Tô ótima. Os exames deram tudo normal. Que bom. Ele sorriu. Vem, eu quero te mostrar uma coisa. Ele me levou até o 3º andar do hospital. Abriu uma porta. Era uma sala pequena, mas bonita. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, um computador, um armário, uma janelinha que dava para a rua. E na porta tinha uma plaquinha. Sala de descanso. Funcionários da limpeza. Eu não entendi. O que é isso, Diego? É uma sala que eu mandei fazer. Para vocês, para os funcionários da limpeza. Para vocês terem um lugar para descansar, para guardar as coisas de vocês, para comer o lanche. Antes vocês comiam no vestiário, no chão, sentados em balde virado. Agora vocês têm uma sala, com mesa, cadeira, geladeira, micro-ondas. Tudo o que vocês precisam. Eu senti meus olhos encherem de lágrima. Diego, você fez isso por minha causa? Fiz, porque você me ensinou uma coisa, Marlene. Você me ensinou que não importa qual é o trabalho da pessoa, importa como ela faz esse trabalho. Você sempre foi faxineira, mas você sempre fez seu trabalho com dignidade, com orgulho. E você merecia ser tratada com dignidade também. Então eu decidi que todos os funcionários da limpeza desse hospital vão ser tratados com dignidade a partir de agora. Eu não consegui segurar. Chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de felicidade. O Diego me abraçou de novo. E tem mais uma coisa. O quê? Eu conversei com o RH. A gente tá abrindo vaga para coordenadora da equipe de limpeza. Salário de 3.500. Com carteira assinada, vale transporte, vale refeição, plano de saúde. E eu quero que você seja a coordenadora. Eu me afastei dele. Diego, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu não tenho estudo. Eu mal terminei o ensino fundamental. Como eu vou coordenar uma equipe? Você cuidou de mim por 19 anos, Marlene. Você organizava a casa inteira da minha mãe sozinha. Você controlava compra, limpeza, lavanderia, cozinha, tudo. Você sabe coordenar. E você sabe liderar. Porque você sempre liderou pelo exemplo. Eu balancei a cabeça. Eu não sei, Diego. Pensa com carinho. Você não precisa me dar resposta agora. Mas saiba que a vaga tá aí, esperando por você. Eu agradeci e fui embora. Passei a semana inteira pensando naquilo. Coordenadora. R$ 3.500. Carteira assinada. Plano de saúde. Era uma oportunidade incrível. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo de não dar conta. Medo de decepcionar o Diego. Medo de fracassar. No sábado, eu estava limpando a casa da dona Patrícia quando ela chegou mais cedo do trabalho. Marlene, posso conversar com você? Claro, dona Patrícia. Ela sentou na mesa da cozinha. Eu sentei também. Marlene, eu preciso te avisar uma coisa. A partir do mês que vem, eu não vou mais precisar dos seus serviços. Eu senti meu coração apertar. Eu fiz alguma coisa errada, dona Patrícia. Não, você é ótima. Melhor faxineira que eu já tive. Mas meu marido conseguiu uma promoção. A gente vai se mudar para Campinas. E lá a gente vai morar num condomínio que já tem serviço de limpeza incluso. Eu entendo. Ela me entregou um envelope. Aqui tá o pagamento desse mês, mais um bônus de R$ 1.000, para te ajudar enquanto você procura outra casa. Obrigada, dona Patrícia. Eu que agradeço, Marlene. Por tudo. Eu saí de lá com o coração apertado. Perder uma casa significava perder metade da minha renda. Eu ia ficar só com a casa da dona Célia. 1.800 por mês. Não dava. Não dava para pagar aluguel, conta, comida, remédio. Eu ia ter que procurar outra casa. Ou aceitar a proposta do Diego. Naquela noite, eu liguei para ele. Diego, eu aceito. Aceita o quê, Marlene? A vaga de coordenadora. Eu aceito.
Ouvi ele gritar do outro lado da linha. Sério? Sério mesmo? Sério, Diego. Eu vou tentar. Vou dar o meu melhor. Não precisa tentar, Marlene. Você já é a melhor. Eu comecei na segunda-feira seguinte. O Diego me levou para conhecer a equipe. Eram 12 pessoas, 7 mulheres, 5 homens, todos mais novos que eu. Todos me olhando com aquela cara de quem é essa velha que vai mandar na gente? Mas eu não me intimidei. Eu me apresentei. Disse meu nome, disse que eu tinha sido faxineira a vida inteira. Disse que eu conhecia o trabalho deles porque eu tinha feito o mesmo trabalho por 30 anos. E disse que eu não estava ali para mandar. Estava ali para ajudar. Nos primeiros dias foi difícil. Tinha gente que não gostava de receber ordem de mulher. Tinha gente que não gostava de receber ordem de alguém que era faxineira igual a eles. Mas eu fui mostrando serviço. Eu ajudava a limpar quando precisava. Eu cobria falta quando alguém faltava. Eu ouvia as reclamações, as sugestões, os problemas. E eu resolvia. Aos poucos, a equipe foi me respeitando. Foi confiando em mim. Foi me aceitando. E o trabalho fluiu. 3 meses depois, o Diego me chamou na sala dele. Marlene, eu tenho uma notícia. Que notícia, Diego? A equipe de limpeza teve a melhor avaliação dos últimos 5 anos. 0 reclamação, 0 atraso, 0 falta injustificada. Tudo graças a você. Eu não fiz nada demais, Diego. Só fiz meu trabalho. Você fez mais que seu trabalho, Marlene. Você transformou aquela equipe. E por isso eu vou aumentar seu salário. De 3.500 para 4.500. Eu pisquei. Diego, você não precisa... Eu quero. Você merece. Eu saí de lá com o coração cheio. R$ 4.500. Carteira assinada. Plano de saúde. Aos 64 anos, eu tinha conseguido o melhor emprego da minha vida. E o Gabriel? O Gabriel continuava ligando. Todo dia. Perguntando se eu estava bem. Perguntando se eu precisava de alguma coisa. Oferecendo dinheiro. Oferecendo ajuda. Eu sempre dizia que não. Que eu estava bem. Que eu não precisava de nada. Até que um dia... 6 meses depois da alta, ele apareceu na minha casa, sem avisar. Bateu na porta. Eu abri. Ele estava ali, com uma sacola de supermercado na mão. Mãe, eu comprei umas coisas para a senhora. Fruta, verdura, carne. Eu sei que a senhora gosta de... Gabriel, eu já te disse que eu não preciso. Eu sei, mãe, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso tentar consertar o que eu estraguei. Eu olhei para ele, para os olhos dele. Tinha 6 meses que a gente não se via pessoalmente. Ele estava mais magro, mais cansado, com olheira. Entra, Gabriel. Ele entrou. Colocou a sacola na mesa da cozinha. Ficou ali parado, sem saber o que fazer. Senta. Ele sentou. Eu sentei também. Gabriel, eu já te perdoei. Você sabe disso. Eu sei, mãe. Mas eu não me perdoei. Eu acordo todo dia lembrando do que eu fiz, do que eu falei, do jeito que eu te tratei. E eu me odeio por isso. Você não precisa se odiar, filho. Você só precisa aprender. Eu tô tentando, mãe. Eu juro que eu tô tentando. Eu fechei meu consultório particular. Ele me olhou surpreso. Fechou? Por quê? Porque eu percebi que eu estava virando uma pessoa horrível. Uma pessoa que só pensava em dinheiro, que só atendia quem podia pagar, que tratava pobre como lixo. Eu não quero ser essa pessoa, mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. E o que você tá fazendo agora? Eu tô trabalhando no SUS, no posto de saúde do Capão Redondo, atendendo quem não pode pagar. Pessoas como a senhora, pessoas como eu era antes de me formar. Eu senti meu peito aquecer. E você tá feliz? Ele pensou por uns segundos. Tô mais feliz do que eu era, porque agora eu sei que eu tô fazendo diferença na vida das pessoas, não só enchendo meu bolso. Eu segurei a mão dele. Eu tô orgulhosa de você, Gabriel. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô orgulhosa de você. Ele começou a chorar. Chorou que nem criança, que nem aquele menininho de 9 anos que me perguntava por que o pai dele não trabalhava. Eu levantei, abracei ele e deixei ele chorar no meu ombro. Depois daquele dia, as coisas melhoraram entre eu e o Gabriel. Não voltaram a ser como antes, porque antes eu fazia tudo por ele e ele não valorizava. Agora era diferente. Agora ele me visitava toda semana. Trazia comida, trazia presente, trazia notícia do trabalho dele. Me contava sobre os pacientes que ele atendia, as histórias que ele ouvia, as vidas que ele salvava. E eu via que ele tinha mudado. Tinha virado um homem melhor, um médico melhor, um filho melhor.
No meu aniversário de 65 anos, o Gabriel apareceu na minha casa com uma caixa embrulhada. Feliz aniversário, mãe. O que é isso? Abre. Eu abri. Dentro tinha uma placa de madeira com uma gravação. Marlene, a mulher que me ensinou o que é coragem, força e dignidade. Obrigado por tudo. Com amor, Gabriel. Eu chorei. Ele chorou. E a gente se abraçou. 1 ano depois do dia que eu desmaiei no consultório, o Diego me convidou para jantar, num restaurante chique, no Itaim. Eu fiquei nervosa. Eu nunca tinha ido num restaurante daqueles. Não sabia que roupa usar, que talher pegar, como me comportar. Mas o Diego foi paciente. Me explicou tudo. Me deixou confortável. E a gente conversou. Conversou sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. No final do jantar, ele me entregou um envelope. O que é isso, Diego? Abre. Eu abri. Dentro tinha uma escritura. De um apartamento. Em nome de Marlene Santos Silva. Diego, o que é isso? É um apartamento, Marlene. De 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No Tatuapé, perto do metrô. Eu tô te dando de presente. Eu não posso aceitar isso, Diego. Pode sim. Você cuidou de mim por 19 anos. Você me criou. Você me ensinou a ser um homem de bem. Você merece ter seu próprio lar. Um lugar que seja só seu, não alugado. Seu. Eu chorei. Chorei de tanta emoção que eu nem conseguia falar. O Diego segurou minha mão. Você merece, Marlene. Você sempre mereceu. Hoje eu tenho 66 anos. Moro num apartamento lindo no Tatuapé. Trabalho como coordenadora de limpeza no Hospital São Camilo. Ganho R$ 4.500 por mês. Tenho plano de saúde. Tenho carteira assinada. Tenho dignidade. O Gabriel trabalha no SUS. Atende no Capão Redondo. Vem me visitar toda semana. A gente almoça junto no domingo. A gente conversa, a gente ri, a gente chora, a gente se reconectou. Não como era antes, mas de um jeito novo, de um jeito mais verdadeiro. O Diego? O Diego virou o diretor-presidente do hospital. Casou com uma médica maravilhosa. Teve 2 filhos. E me chama para todos os aniversários, todos os natais, todas as festas. Ele me apresenta como a mulher que cuidou dele quando ele era criança. Como a segunda mãe dele. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que dignidade não tem preço, que respeito não se compra, que amor não se mendiga. Eu aprendi que eu sou Marlene, 66 anos, fui faxineira a vida inteira. Criei meu filho sozinha, paguei uma faculdade de medicina sozinha, trabalhei 30 anos limpando o chão. E eu tenho orgulho disso, porque eu fiz tudo com dignidade, com honra, com amor. E se tem uma coisa que eu quero que você aprenda com a minha história, é isso. Não importa o que você faz, importa como você faz. Não importa quanto dinheiro você tem, importa que tipo de pessoa você é. Não importa se você é doutor, engenheiro, advogado. Se você não tem respeito, se você não tem humildade, se você não tem gratidão, você não é nada. Meu filho aprendeu isso do jeito mais difícil. Ele me humilhou, me expulsou, me chamou de velha pobre. Mas a vida ensinou ele. A vida mostrou para ele que a velha pobre que ele desprezou era a única pessoa que tinha amado ele de verdade. A única pessoa que tinha se sacrificado por ele. E quando ele entendeu isso, quando ele realmente entendeu, ele mudou. Virou um homem melhor. E hoje eu tenho orgulho dele. Orgulho do filho que ele se tornou. Não do médico que ele é, mas do homem que ele é. Então, se você está ouvindo essa história e você tem mãe, pai, avó, avô, alguém que se sacrificou por você, alguém que trabalhou duro para você ter uma vida melhor, vai lá e abraça essa pessoa. Diz para essa pessoa que você ama ela, que você é grato, que você reconhece o esforço que ela fez, porque um dia essa pessoa não vai mais estar aqui. E aí, não adianta arrependimento, não adianta choro, não adianta culpa. Então, faz agora. Valoriza agora, respeita agora. E se você é como eu, se você é trabalhador, se você é humilde, se você já foi desprezado, humilhado, desvalorizado, eu quero que você saiba uma coisa. Você tem valor, você tem dignidade, você merece respeito. Não importa qual é seu trabalho, não importa quanto dinheiro você tem. Você é importante, você é valioso. Não deixa ninguém te fazer acreditar o contrário. Eu sou Marlene, tenho 66 anos. E essa é minha história. Agora me conta a sua. De qual cidade você está me ouvindo? Deixa aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, se você se identificou,
Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente conta a história de gente de verdade, de gente que luta, de gente que vence, de gente que não abaixa a cabeça. Um beijo no seu coração e até a próxima história.